Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Se tu trabalha com vendas, usa essa frase, já ouviu, acredita nela, abre teu olho, magnata. Tu deve estar te boicotando e tu nem sabe por quê. Por que tem que ser um pássaro na mão ou dois voando? Por que eu preciso condicionar o fato de eu ter o todo ao fato de eu talvez perder aquilo que eu já tenho? Por que eu não posso pensar que eu quero os pássaros todos, né? E eu não vou abrir mão de nenhum? Por que eu não posso mirar no total? Esse condicionamento, ele tem muito a ver com a mentalidade de vendas. Então fica essa pergunta no ar para que tu pense durante o vídeo e no final do vídeo tu consegue responder, talvez com um pouco mais de convicção. Esse ditado popular, ele tem registros aí de mais de 2.500 anos, onde falava-se que mais valia um pardal na mão do que centenas de pardais voando. Ao longo do tempo, esses ditados populares foram passando de geração para geração, foram distorcidos muitas vezes e ressignificados. Na Europa medieval, por exemplo, esse ditado popular ele surgia com uma conotação bem diferente do que ela tem hoje. E fazia muito mais sentido se nós formos parar para pensar naquilo que nós precisamos ter como mentalidade, principalmente em vendas. Na Europa medieval, então, a nobreza caçava com falcões. Eles levavam, então, os falcões para as áreas de caça e lá eles davam a ordem para que o falcão fosse até a presa para atacar e trazer esse alimento para eles. Então, o que surgia muito naquela época era o quê? Vale a pena eu dar a ordem para o meu falcão ir até aquela caça, com o risco de perder ele, ou que ele corra algum risco de morte? Vale a pena eu perder o pássaro que eu tenho na mão e que me dá sustento, e que pode fazer várias caças por mim, e que pode me trazer muitos benefícios em detrimento daquela caça a qual eu vou dar a ordem para que ele vá? Vale a pena eu perder o falcão? Ou vale a pena talvez eu garantir que ele fique comigo para que eu possa utilizar ele outras vezes e deixar essa caça passar? Nesse sentido, esse ditado realmente ele, né, tem uma coerência. Por quê? Porque o que estava em jogo não era se eu vou conseguir todas as caças, mas sim, em detrimento de eu perder aquilo que me dá sustento, vale a pena eu arriscar? Só que hoje em dia nós utilizamos esse ditado para justamente justificar não a perda de algo que nos dê sustento, mas sim a garantia de uma coisa pequena. Vou falar um pouco mais sobre isso ao longo desse vídeo. É bem importante ter em mente que esse ditado foi utilizado já com o intuito de garantir na mão aquilo que me dava sustento para eu conquistar infinitas outras possibilidades que eu tinha. Porque esses ditados populares, repetidos ao longo de uma vida inteira, eles se tornam lei. Tudo aquilo que a gente repete. Existe uma outra frase que diz que palavra tem poder, né? Se eu acredito. Tudo aquilo que é repetido várias vezes. Inclusive tem um outro ditado, fez me lembrar agora, que uma mentira contada várias vezes se torna verdade, nem que seja na cabeça do mentiroso. Porém, entretanto, todavia, os ditados populares, sendo verdade, sendo não sendo verdade, sendo bons ou ruins, né, pejorativos ou não, eles vão se tornar verdade na cabeça de quem os fala. Por isso que eu gosto de trazer aqui essa informação. Então, o ditado popular, utilizado da forma correta, como ele foi concebido, muitas vezes ele vai te colocar para cima, né? Ou vai te passar a informação correta. Agora, quando ele é utilizado da forma errada, ele pode te colocar para baixo. E olha que umas coisas se encaixam. Já falei isso aqui no canal, o Kahneman ganhou um prêmio Nobel de Economia. Uma das sustentações que ele tem é a aversão à perda, o viés de aversão à perda. Ele comprovou que a dor da perda é 2 vezes mais potente do que a alegria de ganhar a mesma coisa. Ou seja, a dor de eu perder R$ 100 é 2 vezes maior do que a alegria de eu ganhar os mesmos R$ 100. É o mesmo valor. Porém, como o nosso cérebro trata isso, a forma é completamente diferente. É só parar para pensar. Tu sofre muito mais quando perde um ente querido do que a alegria de quando nasce alguém. E a aversão à perda tem tudo a ver com esse ditado popular. Porque o medo de perder algo que tu já tenha, ou talvez não arriscar a ganhar mais do que aquilo que tu imagina que tu mereça, a dor tu já começa a sentir antes mesmo de tu perder. E isso faz com que tu mire apenas em um objetivo, e não em vários. Porque isso é um viés cognitivo, não é uma receita de bolo. Nós conseguimos manipular isso dentro do nosso cérebro, e o primeiro passo são as narrativas que nós falamos todos os dias. Que o ditado faz exatamente isso. Ele pega uma tendência natural do cérebro humano, transforma em uma narrativa bonita, e isso é aceito por toda a sociedade, sem questionamento.
Porque se parar para pensar, faz sentido. E tudo aquilo que faz sentido serve como um conforto para quando eu fracassar. Partindo do questionamento inicial, então. Por que nós vamos acreditar no fato de que ou eu tenha um ou não tenho nada? Por que eu não posso garantir as duas coisas? Vamos pegar no exemplo das vendas, então. Imagina ou lembra, né? Talvez já tenha acontecido, até talvez esteja acontecendo contigo. Tu tenha dois clientes interessados no mesmo produto. Os dois com potencial de compra, com condições de adquirirem esse produto. Qual que é a tua atitude perante esses dois clientes? Tu normalmente escolhe entre um deles, aquele que tu imagina que tem mais interesse, que tem mais potencial de compra, em detrimento do outro? E aí tu garante, diga assim, não, eu vou garantir esse, porque é melhor eu garantir vender para esse do que daqui a pouco eu não vender para ninguém. É o ditado que tá fazendo tu tomar uma posição. Ah, Diego, mas aí é o mesmo produto, sei lá, eu trabalho com imóveis, trabalho com carro, trabalho com produto que não tem outro. Eu só vou conseguir vender aquele para um dos dois clientes. Então, de qualquer forma, eu só vou ter um. Ok, eu concordo contigo. Mas por que focar em apenas um? Até porque essa outra pessoa também tem interesse e não é porque ela vai perder aquele item que tu está vendendo que vai deixar de comprar. Então, escolher entre um deles para visitar, se for um imóvel, por exemplo, eu vou optar pelo cliente A porque eu vi que ele foi primeiro, ele visitou primeiro, ele demonstrou interesse antes. Não, leva os dois clientes na mesma pegada, na mesma batida. Dá a real importância para os dois. E no final das contas, obviamente que só um vai comprar. O outro, tu talvez tenha estabelecido um relacionamento tão bom com ele que tu vai conseguir vender para ele um outro imóvel. O que eu estou querendo dizer é que tu tem que querer vender para ambos. Seja esse, seja outro, até porque afinal de contas, tu não tem garantia 100% de que aquela pessoa vai comprar aquele produto que tu vende. Partindo disso, automaticamente eu tenho que dar o mesmo interesse para ambas as pessoas. Até porque quando tu usa esse ditado do jeito errado, tu tá fazendo o teu cérebro desligar de uma das possibilidades, em detrimento de foco 100% em outro. E desligar o cérebro é também criar um conforto cognitivo, porque o nosso cérebro está sempre procurando lá a chave fechadora, né? Preciso começar um processo para terminar. Ele está tentando achar um jeito de finalizar. A partir do momento que eu digo assim, eu vou focar 100% no cliente A e o B fica de lado, ele simplesmente vai ignorar o B e vai esquecer completamente do cliente B. Isso, de maneira alguma, está alinhado com o fato de tu teres aí vendas. Tu desligar o motor para aquela outra possibilidade que tem, ele vai te deixar mais lento nas tuas ações, menos ativo. E aí não é preguiça, é neurobiologia. É a biologia do teu corpo trabalhando contra ti, com uma frase que conscientemente tu mesmo implantou no teu cérebro. No caso desse ditado popular, eu preciso abrir um parênteses aqui porque não dá para discordar totalmente dele, até porque em alguns casos ele vai fazer muito sentido e aí é até prudente que eu possa utilizar. Um exemplo, digamos que se trate de uma aposta. Eu fui lá e fiz uma aposta, apostei R$100 em alguma coisa e aí eu ganhei. Eu recebi R$200. Ou seja, eu ganhei o dobro daquilo que eu apostei. E aí, numa nova rodada de apostas, eu teria que apostar novamente o valor, ou seja, os R$100 que eu já tinha, mais os 200 que eu ganhei, eu vou apostar R$300 com a chance de ganhar 600 mil, ou o valor que seja. Nesse ponto em específico, não é inteligente eu abrir mão daquilo que eu já ganhei e do que eu já tinha, em detrimento de ou eu ganho tudo ou eu perco tudo. Um outro caso seria quando tu estivesse colocando em risco a tua reputação, tua integridade física, tua saúde, em detrimento de ganhar algo. Nesse caso, também é prudente utilizar. E repara que são fatos bem específicos, assim. Porque na maioria deles, e principalmente nas vendas, eu utilizar esse ditado popular, ele tem a tendência muito maior de me colocar fora do jogo. Até porque nas vendas esse ditado popular aparece antes do fechamento, que uma vez que eu fechei, né, teria como eu perder aquele fechamento que eu já conquistei. Por exemplo, eu tenho 2 leads no meu funil de vendas e esses 2 leads têm potencial de compra. Eu foco só em um, porque mais vale um na mão do que os 2 voando. Então eu vou focar só mais nesse que eu acredito que tenha potencial. Só que nesse caso, enquanto que tu estava dando atenção para aquele primeiro, talvez o segundo esfriou, ou um concorrente foi lá e vendeu para ele. E aí, nesse ponto, boicotou. Um outro exemplo nas vendas também, para quem trabalha aí com freelancer, né? Às vezes trabalha com eventos e tal. Imagina que ele tenha 2 propostas, data, um determinado mês para trabalhar um final de semana. E aí, nessa primeira proposta,
a pessoa já se comprometeu a, ó, se fechar comigo aqui, beleza, já assina o contrato, a gente já fecha. E ele tem um outro prospect, né, que ficou de pensar, de avaliar e tal, e daqui a pouco ele vai dar a resposta positiva, porém esse outro, ele é de um valor bem maior, ou é de um prazo maior, enfim, ele vai te trazer um benefício a mais, né? E aí, na ânsia de garantir, mais vale um na mão do que dois voando. O que tu faz? Vai lá e fecha o primeiro. Quando vê, vem a resposta do segundo. Aí quando o segundo chega pra ti e diz assim, cara, eu quero fechar. Tá, é que agora eu já fechei com outro cara, né, que se posicionou. Aí, internamente, para que tu não fique mal, vai se manifestar o ditado popular. Ah, mas tudo bem, né? Mais vale um na mão do que dois voando. Isso quando tu for contar para alguém, a pessoa vai te falar exatamente isso. Ah, fulano, mas mais vale um na mão do que dois voando, né? Tu entende que no dia a dia fica impregnado na mente do vendedor esse tipo de situação? Para ti que é gestor de vendas, tu tem dois vendedores, cada um com uma proposta no produto, serviço que tenha, e tu como gestor, por ter entendido mais ou menos como que era a situação de cada um, resolveu focar no vendedor A. Porque no teu entendimento o vendedor A estava com mais potencial, estava mais avançado na negociação para fechar, em detrimento do B. E aí na tua cabeça, vai lá, o ditado se manifesta, mais vale um na mão do que dois voando. O que tu faz? Deu foco no vendedor A. Foi lá e fechou. Quando tu recebe a notícia de que o B não conseguiu fechar porque tu não pôde estar presente ou porque tu não estava na reunião, o meme se manifesta de novo. Ah, mas eu precisava garantir aquele lá. Pelo menos eu garanti o A. Mas e quando tu foca no A e o A não fecha e o B também não fecha? Que desculpa que tu te dá? Qual que é o ditado popular que aí tu invoca para te dar o conforto cognitivo? E a questão de querer tudo, eu almejar tudo, dar um jeito de conseguir dar atenção para que eu consiga virar todas as propostas. E não só aquela que eu imagino que seja a que está mais à frente. Tu vê que em todos esses casos ninguém ia perder o primeiro por ter ido atrás do segundo, porque não tinha ganho ainda. Então não faz sentido eu dizer que mais vale um do que dois voando, porque eu ainda não tinha nada. E eu não ter nada me dá a possibilidade de eu conseguir tudo e não só um caminho. Isso faz muito sentido quando a gente vai pensar no nosso dia a dia, na nossa rotina. Não só, como eu digo, não só na questão de vendas em si, mas na vida como um todo. Porque diariamente nós estamos diante de algumas situações que talvez nós invocamos esse ditado popular para nos dar o conforto cognitivo de não decidir. A comunicação aqui, obviamente, é mais pro lado do vendedor, mas nós temos que entender o lado do comprador também, porque se eu tinha dois clientes interessados num produto, eu tinha duas possibilidades de vender para eles, olhando do lado do vendedor. Do lado do comprador, talvez ele estava com uma proposta no teu produto ou serviço e estava aguardando uma proposta em um outro produto ou serviço. Então, agora vamos virar a chave, eu sou o consumidor. Eu fui lá, olhei um carro hoje para fechar e marquei um para ir olhar amanhã. Só que na ânsia de querer fechar aquele primeiro carro, porque eu gostei e porque o vendedor soube utilizar bem o viés da versão à perda, aí eu vou lá e fecho essa primeira, sem ter ido olhar a segunda opção que era amanhã. E talvez a segunda opção fosse melhor do que essa. Porém eu nunca vou saber. Ah, mas aí se eu nunca vou saber, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Por quê? Porque eu invoquei o ditado popular que diz que mais vale um na mão que dois voando. Mas, Diego, eu não ia comprar os dois carros. Não ia comprar os dois carros. Mas aí não tem a ver com a compra do produto final. Tem a ver com ter as duas propostas à vista, para que tu possa decidir melhor. Vaga de emprego é a mesma coisa. Foi lá, fez uma entrevista para uma vaga de emprego. Aí, conversou, falou sobre as tuas pretensões salariais e tal, e tu tinha uma entrevista no outro dia, talvez com outras possibilidades, as quais tu não sabia ainda, porque a pessoa não te abriu as informações. E tu, na ânsia de ficar sem nenhum emprego, cedeu à pressão e fechou com o primeiro. Só que a segunda proposta, que tu nunca soube como que era, talvez fosse a mola propulsora que ia fazer tu prosperar, ia ganhar muito mais. Mas o medo e a invocação desse ditado popular fez tu garantir aquilo que apareceu primeiro. Tu jogou pro acaso a tua decisão, porque ela apareceu antes. Mas quantas decisões que tu tomou com a garantia ou com medo de não arriscar, esperar, e tu nem sabe aquilo que tu abriu mão ou aquilo que tu perdeu. Então agora 3 aplicações desse ditado da maneira correta. Quando estiver diante de alguma situação, faz a seguinte pergunta: eu optar em esperar a proposta
B realmente vai fazer com que eu perca A? Se a resposta for sim, o ditado se aplica. Vale a pena eu mandar o falcão à caça e talvez eu perder ele? Então, nesse caso, se aplica. Agora, se não, se eu posso esperar, é desculpa. Ou porque tu tá de saco cheio, não quer perder tempo, ou isso aí mesmo, tá subestimando a tua própria capacidade ou necessidade, ou tu não te sente merecedor, talvez, daquilo. Então, vale a pena abrir o olho nesse sentido. Segunda dica, para de tratar as possibilidades e oportunidades que tu tem de forma excludente, como se uma excluísse a outra, sendo que talvez as duas possam trabalhar de forma ordenada e juntas. Ao invés de marcar o cliente A porque tu acredita que ele tem mais potencial, marca os dois. Ao invés de ir visitar o imóvel com o cliente A para depois ver como que ficou, para depois marcar com o B, marca com os dois. De preferência ainda com meia hora de diferença um do outro para que eles se enxerguem. Porque o medo, ou o receio, ou até a preguiça às vezes de se dividir ou de trabalhar mais, está custando a tua venda. Terceira dica, já define o teu próximo pássaro. Se tu tá com algum negócio para fechar, não fica focado 100% no negócio para fechar. E eu não estou dizendo para tu desfocar, mas já coloca em mente qual é o pássaro, qual que é o próximo objetivo para esse produto. Porque quem trabalha apenas com aquilo que tem na mão, não define novos objetivos, ele simplesmente vai parar. Na tua carreira como vendedor, também acontece aquilo que eu vejo muitas vezes no dia a dia. É o vendedor que faz um mês super bom, aí ele vai lá, vendeu, bateu meta, no segundo mês ele cai. Aí faz um terceiro mês super bom e cai. Ele fica nessa montanha russa. Nunca consegue manter uma linha, né, com poucas variações. Isso também tem a ver com esse meme. Por quê? Porque na hora que ele tinha 2, 3 clientes para trabalhar, ele decidiu escolher por um. Então, se tu vive uma montanha russa de vendas, onde tu um mês vende, outro mês não vende, um mês vende, outro mês não vende, não consegue manter uma regularidade crescente de vendas, pode ter certeza absoluta que esse ditado popular está fazendo parte do teu, muitas vezes sem tu perceber. Se tu te identifica com esses padrões, ou sente dificuldade de conseguir performar todos os meses, ou talvez vive essa montanha-russa que um mês vende bem, no outro mês parece que está tendo que sempre recomeçar do zero, como se estivesse entrando no teu mercado todos os meses, né? Ou a cada 2, 3 meses parece que estivesse recomeçando. Se tu vive isso, pode ter certeza que não tem tanto a ver com organização de rotina e essa questão de procrastinação. Tem muito mais a ver com o padrão mental, a forma como tu foi ensinado a ser. Aqui na nossa mentoria, seja individual ou em grupo, ou nos treinamentos que nós temos, eu trato justamente isso. O vendedor de forma sistêmica. Desde quem ele é, de onde ele veio, como ele pensa, como ele age, de que forma ele atende. E depois de entender sobre a pessoa vendedor, eu te ensino técnicas de neurovendas, neuromarketing mais apropriadas para o teu perfil e para o teu nicho de mercado. O curso de técnica de vendas está ao ter uns montes por aí. Agora, um curso que realmente vá fazer sentido para o teu perfil de personalidade, não é todos que tem. E é isso que eu ofereço. O link está aqui na descrição. Se quiser mais informações, fico à disposição. Valeu! Mas não esquece de uma coisa. A venda começa e termina aqui.